Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade olhando em nossos olhos, ouvindo, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai, orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Fiat. Jesus, creio em teu amor por mim, faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças, reparar-te e compensar-te por mim e por todos em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Amém. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho unidos em um só amor. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele um insigne apóstolo da oração pelas vocações e um verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat. Então, Pablo. Sim, Mariane. Pode começar. Tá. Dor e amargura insuportável de Luísa de ter que viver ainda na prisão do seu corpo, exilada de sua terra natal. Quem pode dizer o quão amargo foi este retorno? A mim me parecia, pelas coisas do céu, que as desta terra, tudo era podridão, tem algum som insípido e fastidioso. As coisas que tanto deleitavam aos demais, para mim eram amargas. As pessoas mais amadas, mais respeitáveis que os demais para entreter-se com elas. Quem sabe o que teriam feito? A mim me resultavam indiferentes e até fastidiosas. Só vendo-as como imagens de Deus, me parecia que podia suportá-las. Mas minha alma tinha perdido toda satisfação. Nada lhe dava a menor sombra de contentamento, e era tanta a pena que eu sentia que não fazia mais do que chorar e lamentar-me com meu amado Jesus. Ah, meu coração vivia inquieto, entre contínuas ânsias e desejos. Me sentia mais no céu que na terra. Sentia em meu interior uma coisa que me corroía continuamente, tanto
que me resultava amargo e doloroso ter que continuar vivendo. Mas a obediência pôs um freio a estas minhas penas, mandando-me absolutamente que não desejasse morrer e que só deveria morrer quando o confessor me determinasse por obediência. Então, para cumprir esta santa obediência, fazia tudo quanto podia para não pensar nisso, porque no meu interior havia uma contínua jaculatória, que era o desejo de querer partir. Assim, em grande parte, meu coração se acalmou, mas não de todo. Confesso a verdade. Muito faltou nisto. Mas o que podia fazer? Não sabia deter-me. Para mim, era um verdadeiro martírio. Meu benigno Jesus me dizia: acalma-te. Qual é a coisa que tanto te faz desejar o céu? E eu lhe dizia: porque quero estar sempre unida contigo. Minha alma não resiste mais estar separada de ti, nem por um só dia, nem sequer por um momento. Por isso, a qualquer custo quero ir. Pois bem, dizia-me, se é por mim que te quero contentar, virei a estar contigo. Eu lhe dizia: mas logo me deixas e te perco de vista. Em troca, no céu, não é assim. Lá jamais te perderei de vista. Fiat. Fiat. Vou fazer um comentário curto, né? No capítulo anterior, Luísa havia contemplado a glória dos anjos e santos no céu. Quando ela voltou, as coisas da terra eram insípidas comparadas às do céu. As diversões do mundo eram amargas para ela e as pessoas, até mesmo os seres queridos, indiferentes e até irritantes. Somente vendo-os como imagem de Deus, ela encontrou paz. Sua alma havia perdido toda sombra de contentamento. Quando a alma está vivendo no divino querer, Jesus a desapega das coisas e das pessoas. Coloca ordem aos laços afetivos e também no coração um fastídio por tudo o que não pertence a Deus. Em seu próximo, nossos próximos, devemos reconhecer a imagem de Deus. Por exemplo, se a pessoa está na graça, um Jesus vivo, a alma ama Jesus que vive naquele irmão e louva a bondade divina que o cria, redime e santifica. Se a pessoa está em pecado mortal, ela vê um Jesus morto. Ela deve reparar e refazer seus atos com as reparações divinas de Jesus, para dar vida à divina bondade e entregá-lo como sol a essa pessoa, para que receba a luz e o calor que ela tomará conforme sua disposição. Luísa, neste capítulo, experimenta um martírio doloroso. Se sentia mais no céu do que na terra e era amargo para ela continuar vivendo. A obediência pôs fim a essas penalidades, determinando que ela não deveria morrer. Só podia fazer isso quando tinha a obediência. Num diálogo simpático, Jesus lhe dizia: qual é a coisa que tanto te faz desejar o céu? Luísa responde: porque quer estar sempre unida
com Jesus. E ele dizia-lhe: se é por mim, te quero contentar, virei a estar contigo. Mas ela responde: mas logo me deixas e eu te perco de vista. Em troca, no céu, não é assim. Lá, jamais te perderei de vista. Mas a obediência sempre ganha na vida da Luísa. Vamos continuar agora com o capítulo 42, com esse heroísmo de Luísa, que aceita voltar a seu corpo na terra, deixando o seu muitas vezes. Heroísmo de Luísa, aceitando voltar ao seu corpo na terra e deixando o céu muitas vezes. Às vezes também Jesus queria brincar, e eis como, enquanto estava com estas ânsias, vinha apressado e me dizia: queres vir? E eu lhe dizia: onde? Respondia: ao céu. Replicava: diz-me de verdade? A resposta: apressa-te, vem, apressa-te. E eu: está bem, vamos, mas temo que queiras brincar comigo. E Jesus: não, de verdade, quero levar-te comigo. E enquanto assim dizia, sentia minha alma sair do corpo. E junto com Jesus, tomava voo ao céu. Oh, como me sentia contente, então acreditando que devia deixar a terra. A vida me parecia um sonho, um pouquíssimo sofrer. Enquanto chegávamos a um ponto alto do céu, e eu ouvia o canto dos bem-aventurados, eu apressava Jesus a me introduzir nessa bem-aventurada morada. Mas Jesus o tomava com calma. Em meu interior começava a se suspeitar que não era verdade, dizia: quem sabe se não é uma brincadeira que me fez? De vez em quando lhe dizia: meu Jesus amado, falo depressa. E ele me dizia: espera um pouco mais. Desçamos outra vez à terra. Olha, aí está, por perder-se um pecador. Vamos, talvez se converta. Peçamos juntos ao Eterno Pai que tenha misericórdia dele. Não queres que ele seja salvo? Não estás disposta a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? E eu: sim, tudo o que quiseres que eu sofra, estou disposta, desde que a alma salve. Assim, íamos a esse pecador, tentávamos convencê-lo, punhamos ante sua mente as mais fortes razões para rendê-lo, mas em vão. Então Jesus, todo aflito, me dizia: minha esposa, volta outra vez a teu corpo. Toma sobre ti as penas que lhe são merecidas. Assim a divina justiça, aplacada, poderá usar com ele misericórdia. Viste, as palavras não o abalaram, nem sequer as razões. Não lhe resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Assim me levava de volta ao corpo. Quem pode dizer os sofrimentos que me vinham? Só o Senhor o sabe, porque deles era testemunha. Depois de alguns dias, me fazia ver aquela alma convertida e salva. Oh, como estava contente Jesus, e eu também. Quem pode dizer quantas vezes Jesus fez esses jogos? Quando se chegava ao ponto de entrar no céu, e às vezes mesmo depois de ter entrado, então dizia que não tinha a obediência do confessor,
e por isso era conveniente voltar à terra. E eu lhe dizia: enquanto estive com o confessor, fui obrigado a obedecer-lhe, mas agora eu estou contigo. Devo obedecer-te a ti, porque tu és o primeiro de todos. E Jesus dizia-me: não, não quero que obedeças ao confessor. Não, não, quero que obedeças ao confessor. Então, para não me alongar muito, ora por um pretexto, ora por outro, fazia-me voltar à terra. Muito doloroso me resultavam estes jogos. Basta dizer que me tornei tão impertinente que o Senhor, para castigar minhas impertinências, não permitia tão frequentemente essas brincadeiras. Fiat. Fiat. Luísa nos conta neste capítulo que Jesus gosta de brincar com as criaturas e com ela ainda mais. Muitas vezes ele perguntava a Luísa se ela queria ir para o céu com ele. Luísa concordou, porque, claro, que o acompanhava ao céu, Luísa interpretou como permanente, ou seja, ia morrer. Mas começou a suspeitar que esses convites fossem uma das muitas piadas que Jesus queria fazer. Luísa diz que numa ocasião mais especial que outras, Jesus pediu-lhe que o acompanhasse até o céu. E quando já estavam a chegar, a Luísa começou a ouvir o cântico dos bem-aventurados. Jesus abrandou a sua corrida para prolongar o tempo, enquanto depois de dizer a Luísa: espera um pouco mais, desçamos outra vez à terra, olhe, aí está por perder-se um pecador, vamos, talvez se converta. Peçamos juntos ao Pai eterno que tenha misericórdia dele, orar junto a Jesus através das suas orações. Não queres que ele seja salvo? Não estás disposta a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? Interessante, hein? Para meditar. Eu estou disposto a sofrer um martírio contínuo de minha bondade humana para que Jesus continue repetindo sua vida redentora para bem das almas, passadas, presentes e futuras. Luísa concordou imediatamente e Jesus, em um piscar de olhos, a fez conhecer com ele junto ao pecador e procurando todos os meios para convertê-lo, apresentou à mente do pecador as razões mais poderosas para sua salvação e para fazê-lo render-se à graça. Mas, infelizmente, foram vãos todos os seus esforços. Então, Jesus dizia a Luísa o seguinte: minha esposa, volta outra vez a teu corpo, toma sobre ti as penas que lhe são merecidas. Assim a divina justiça, aplacada, poderá usar com ele misericórdia. Viste, as palavras não o abalaram, nem sequer as razões. Não lhe resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Luísa atende ao pedido de Jesus e é então que sua alma, entrando em seu corpo, sofre dores excruciantes. Mas depois de sofrer por vários dias, Luísa recebe uma grande alegria, porque Jesus a faz ver aquela alma já convertida e Jesus muito feliz. Desta forma, Luísa entende por que Jesus quer que ela permaneça ainda na terra, para ajudá-lo a salvar almas.
Como se tornou tão impertinente, o Senhor, para castigar suas impertinências, não permitiu tão frequentemente essas brincadeiras com Luísa. Mas nesse capítulo podemos subrayar os diferentes métodos que Jesus usa para converter e salvar almas que estão em pecado. Ele apresenta ao pecador seus estratagemas de amor para atraí-lo. Esses estratagemas incluem a criação e suas belezas e as satisfações que o homem obtém de sua criação. Em outras palavras, aproveite todas as ocasiões em que o homem estiver mais receptivo, tanto em alegrias como nas tristezas, para lembrá-lo e torná-lo consciente de sua existência e seu amor. Depois, Jesus aproveita o pedido das almas que oram e pedem pelos pecadores para poder agir diretamente na sua conversão. E Jesus se junta a essas orações para interceder diante do Pai Celestial, para que use de misericórdia com aqueles pecadores. Finalmente, também ilustrado por Jesus neste capítulo, pergunta a Luísa se ela está disposta, a Luísa é uma vítima, a aplacar a justiça divina, sofrendo em lugar do pecador as penas que lhe são devidas por sua má conduta. Penas que ele deve sofrer no inferno se continuar impenitente. E quando Luísa consentiu e efetivamente sofreu, em vez disso, pecador as penas que lhe são devidas, Jesus pode então, quando a justiça divina for aplacada, limpar de culpa para aquele pecador e usar um dos seus atos de domínio absoluto, convertendo aquela alma. Maravilhoso, como nosso Senhor tem tantos meios de misericórdia para obter sempre almas. Agora vamos continuar com o capítulo 43. Neste estado que mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama. Quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar o matrimônio, mas não já na terra como da primeira vez, mas no céu, diante da presença de toda a corte celestial, assim que estivesse preparada para uma graça tão grande. Eu fiz tanto quanto pude para dispor-me, mas que, sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer qualquer sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar minha alma. Uma manhã era a véspera da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio ele mesmo para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Uma hora me falava da fé e me deixava, e eu sentia infundir uma vida de fé na minha alma. Minha alma rude, como a sentia antes, depois do falar de Jesus, a sentia levíssima, de modo a penetrar em Deus. E ora olhava a potência, ora a santidade, ora a bondade e seus demais atributos. E minha alma ficava estupefata, num mar de espanto, e dizia: poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante sua presença? Depois sentia-me voltar a mim mesma e via o meu nada, a insignificância das coisas terrenas e como são nada diante de Deus. Eu me via como um pequeno verme todo cheio de pó que me arrastava para dar algum passo e que para me destruir não era preciso
senão que alguém me pusesse o pé em cima, e com isso ficava desfeita. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir perante Deus, mas sua bondade se apresentava diante da minha mente, e me sentia atraída como por um imã para ir até ele, e dizia comigo: se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava a todos os outros atributos, mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana. Fiat. Fiat. Muito obrigado. Por nada. Jesus prepara a Luísa para renovar o matrimônio místico, agora no céu, sancionado pela Santíssima Trindade. E por isso ele fala das 3 virtudes teologais. Neste capítulo 43, sobre a virtude da fé. No próximo, da esperança. E o seguinte, da caridade. Então, Jesus faz entender Luísa que quer confirmar ou ratificar o matrimônio místico feito com ela na terra, com a confirmação do Pai e do Espírito Santo, na presença de toda a corte celeste, fazendo entender que ela teve que se preparar bem. Luísa tenta fazer o melhor que pode, por conta própria, mas, entendendo que é incapaz de fazer até a sombra do bem, pede a Jesus que ajude na obra que ele lhe pediu para fazer. E esta graça lhe é concedida na vigília da Natividade de Maria Santíssima, o dia 7 de setembro de 1889. Luísa tinha 24 anos. Então que Jesus aparece a Luísa para prepará-la de acordo com seu pedido. Fala com ele sobre a fé e imediatamente a deixa sozinha. Mas, ao falar com ela, Luísa diz: uma hora me falava da fé e me deixava. E eu sentia infundir uma vida de fé na minha alma. Porque sempre a palavra de Deus é criadora. Infunde a vida de Deus na alma. Minha alma, rude como a sentia antes, depois do falar de Jesus, a sentia levíssima, de modo a penetrar em Deus. Isso significa que Deus lhe deu a graça de conhecer perfeitamente a virtude da fé. Luísa nos revela que Jesus lhe diz mais adiante que para obter a fé é preciso crer. Fé é para a alma luz que ilumina, sem qual o caminho que conduz à vida eterna não pode ser percorrido. Mas para possuir esta fé, o homem precisa de 3 coisas: o germe da fé, a bondade do mesmo germe, a autenticação do germe e o desenvolvimento do mesmo. Então, o germe da fé, a existência de Deus. Se a aceito, permite que Deus deposite em mim o germe da fé, a semente da fé. Autenticação do germe, porque sem isso que nos informa
se isso que nos informam vem de pessoas que não são confiáveis, que nos informam do conhecimento falso, ou se que eles não ensinam, sugerem algumas, o que eles nos ensinam, sugere algumas dúvidas, e se é um ensinamento que não é exato, porque nos deixa inseguros, né? E o desenvolvimento do germe, porque, segurado o germe da fé, é necessário que seja cultivado para torná-lo desenvolver bem até a maturidade, né? Já que deixa de ser objeto de fé quando se tem a íntima persuasão de a verdade. Esse conhecimento da existência de Deus me apresenta a grande questão da fé. Acredito que o que me foi dado a conhecer é a verdade. Acredito? É uma pergunta. Mas se eu acredito, a virtude da fé fez seu trabalho em mim e dá lugar às restantes virtudes teologais. Portanto, o objetivo da fé como força operante de Deus, termina quando a alma está intimamente convencida que o que Deus lhe diz é verdade. Tem segurança. No Catecismo, número 1814, diz: a fé é a virtude teologal. Teologal porque objeto é Deus. Deus. Pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos diz e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus. E por isso, o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. A fé viva atua pela caridade. Nos escritos da serva de Deus, Jesus fala: a fé é Deus. Quando a pessoa tem a vida divina que vem por estas verdades, acreditar nelas, a pessoa recebe, a gente recebe 3 gozos: penetrar com claridade os mistérios de Deus, o desapego de tudo, e também ter um gozo divino pelas coisas divinas celestiais e fastídio hacia as coisas terrenais. Agora vamos a continuar com a virtude da esperança, para hoje ler as 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Então, capítulo 44, continuação das 3 virtudes teologais. A esperança. Enquanto minha alma estava neste estado, Jesus voltava e falava da esperança. Recordo algo confusamente, porque depois de tanto tempo é impossível recordar claramente, mas para cumprir a obediência que assim quer, direi por quanto possa. Então disse Jesus, referindo-se à fé: para obtê-la é preciso crer, assim como o crânio, sem o funcionamento dos olhos ou sem a visão, tudo é trevas, tudo é confusão. Tanto que se quisesse caminhar, ora cairia em um ponto, ora em outro, e terminaria por precipitar-se de todo. Assim, a alma sem fé não faz outra coisa que não ir de precipício em precipício,
porque a fé serve de visão à alma e como a luz que a conduz à vida eterna. Agora, de que é alimentada esta luz da fé? De esperança. E de que substância é feita esta luz da fé e este alimento da esperança? A caridade. Estas três virtudes estão enxertadas entre elas, de modo que uma não pode estar sem a outra. Com efeito, de que serve ao homem crer nas imensas riquezas da fé? Se não as espera para ele, as verá sim, mas com um olhar indiferente, porque sabe que não são suas. Mas a esperança fornece asas à luz da fé. E esperando nos méritos de Jesus Cristo, olha-as como suas e venha amá-las. A esperança, dizia Jesus, fornece à alma uma veste de força, quase de ferro, de modo que todos os inimigos com suas flechas não podem feri-la. E não só feri-la, senão que nem sequer lhe causam o mínimo incômodo. Tudo é tranquilidade nela, tudo é paz. Oh, é bom ver esta alma investida pela esperança, toda apoiada no seu amado, toda desconfiada de si e toda confiante em Deus. Desafia os inimigos mais ferozes, é rainha das suas paixões, regula todo o seu interior, as suas inclinações, os desejos, os batimentos, os pensamentos, com tal maestria que o próprio Jesus fica apaixonado porque vê que esta alma trabalha com tal coragem e fortaleza, mas ela se inspira e espera tudo dele. Tanto que Jesus, vendo esta firme esperança, nada sabe negar a esta alma. Agora, enquanto Jesus falava da esperança, retirava-se um pouco, deixando-me uma luz na inteligência. Quem pode dizer o que ele entendia, o que entendia sobre esperança? Se as outras virtudes todas servem para embelezar a alma, mas podem nos fazer vacilar, nos tornar inconstantes, de outro modo, a esperança torna a alma firme e estável, como aqueles montes altos que não podem se mover, nem um pouco. Parece-me que a alma investida pela esperança lhe sucede como a certos montes altíssimos, que todas as inclemências do ar não lhes podem fazer nenhum dano. Sobre estes montes não penetra nem neve, nem ventos, nem calor. Qualquer coisa que se poderia pôr sobre eles, e se pode estar seguro que, ainda que passassem centenas de anos, onde quer que ele fora colocado, ainda está lá. Assim é a alma vestida pela esperança. Nada pode prejudicar, nem a tribulação, nem a pobreza, nem todos os acidentes da vida, no máximo a desanimam um instante, mas diz a si mesma: eu tudo posso fazer, tudo posso suportar, tudo sofrer esperando em Jesus, que é o objeto de todas as minhas esperanças. A esperança torna a alma quase onipotente, invencível, e lhe fornece a perseverança final. Tanto que só cessa de esperar e perseverar quanto tomou posse do reino do céu. E então, deixa a esperança e se lança toda no oceano imenso do amor divino. Fiat. Fiat.
Muito bonito o capítulo da esperança, né? Que virtude tão grande, né? Neste capítulo, Jesus continua seu ensinamento com Luísa sobre as 3 virtudes teologais. Neste caso, ele fala com ela de esperança. A luz da fé é alimentada da esperança, e ambas são feitas da substância da caridade. Então, insertadas entre elas, de modo que uma não pode estar sem a outra. A esperança fornece asas à luz da fé. E esperando nos méritos de Jesus Cristo, olha-as como suas e vem a amá-las. Esses tesouros são os da alma, né? Os méritos de Cristo também, os méritos da paixão. Luísa, ao descrever esta bela virtude, refere-se a ela como uma vestidura de força, quase de ferro, através da qual a alma torna-se invulnerável aos dardos, flechas lançados por seu inimigo, e é imperturbável antes de qualquer evento. Tudo é tranquilidade nela, tudo é paz. Isso porque a alma já está convencida de que tudo o que pode acontecer foi arranjado por Deus, nosso bem maior. A alma investida de esperança conhecerá a si mesma e desconfiada será vista toda confiante e amparada em Jesus. E Jesus se deleitou com esta alma, vendo-a agir com firme esperança e toda a confiança nele. Concede-lhe novas graças, ajudas e assistências que a fortalecem ainda mais. Esta alma investida pela esperança, diz neste capítulo, toda apoiada no seu amado, desconfiada de si, toda confiante em Deus, desafia os inimigos mais ferozes, é rainha das suas paixões, regula todo o seu interior, as suas inclinações, os desejos, os batimentos, os pensamentos, com tal maestria que o próprio Jesus fica apaixonado, porque vê que esta alma trabalha com tal coragem e fortaleza, mas ela se inspira e espera tudo dele. Tanto que Jesus, vendo esta firme esperança, não sabe negar a esta alma nada. Ao mesmo tempo que Jesus mostra a Luísa todo este conhecimento através de uma luz muito clara, ele também, longe dela, dando-lhe tempo para refletir sobre tudo o que diz e assimilá-lo bem. Luísa nos diz: a esperança torna cada virtude cada vez mais firme e estável, como aqueles montes altos que não podem se mover nem um pouco. A alma vestida pela esperança, nada a pode prejudicar, nem a tribulação, nem a pobreza, nem todos os acidentes da vida. No máximo, a desanima num instante, mas diz a si mesma: eu posso tudo fazer, tudo posso suportar, tudo sofrer, esperando em Jesus, que é o objeto de todas as minhas esperanças. Finalmente, Jesus, que vê nesta alma que tanto perseverou e lutou, que se mantém firme, dá-lhe então a perseverança final, até que ela venha a tomar posse do reino, até que ela venha a tomar posse do reino eterno dos céus. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aqui também vamos perseverando nessa mortificação contínua da nossa vontade humana para não dar
vida a nosso querer humano e dar vida sempre ao querer divino. Ou seja, ajuda a alma a manter essa firmeza e perseverança ao longo de sua vida, até morrer e ir para o inferno ou para o céu. Porque as almas do purgatório vivem com a esperança, vivem confiantes que seus sofrimentos acabarão e pode entrar no paraíso. Continua o catecismo, já vamos ao último capítulo, mas numeral 1817, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Conservemos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. O Espírito Santo que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornássemos em esperança herdeiros da vida eterna. Agora sim, já vamos a ler o último capítulo deste dia, o capítulo 45, que é a continuação das 3 virtudes teologais, neste, a virtude da caridade. Sim. 45. Continuação das 3 virtudes teologais, a caridade. Enquanto a minha alma se perdia no mar imenso da esperança, o meu amado Jesus regressava e falava da caridade, dizendo-me: a fé e a esperança une-se à caridade. E esta une tudo o que há nas outras 2, de modo que a formar uma só enquanto são 3. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas 3 virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Depois prosseguiu: se a fé faz crescer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de visão à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância dessa luz e deste alimento, é como aquele unguento dulcíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar à alma até mesmo o desejo pelo sofrer. A alma que possui a caridade expande o aroma por toda parte. Suas obras feitas todas por amor desprendem odor gratíssimo. E qual é este odor? É a emanação do próprio Deus. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase grosseira com as criaturas. A caridade, ao contrário, sendo substância que une, unifica os corações, mas onde? Em Deus. A caridade, sendo unguento perfumado, se expande por toda parte, por todos. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos. E chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo Jesus: sustenta-me com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E de outra maneira, posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as coisas, todas as outras coisas, e inclusive as virtudes.
e converte tudo nela. Em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte e que não quer ceder este reinar a ninguém. Fiat. Fiat. Luísa estava totalmente imersa na contemplação e a meditação da virtude e da esperança, quando Jesus aparece novamente e começa a falar da virtude da caridade, que é a mais excelente de todas, e que com o resto das virtudes é necessário germinar, e de tal forma que elas atuem como uma só virtude, enquanto são três virtudes diferentes. Esta une tudo que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. Eis minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas, da quais Luísa fará em breve uma aquisição perene. Se a fé faz crer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. Crer, esperar, amar. A fé é luz e serve de visão à alma. A esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância desta luz e deste alimento, é como aquele unguento dulcíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida, torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo o desejo pelo sofrer. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo: sustenta-me com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E aqui temos o cantar dos cânticos, amado e amada. E de que outra maneira posso demonstrar meu amor, senão não sofrer por ti? Lembremos que o martírio de atenção, de não dar vida à nossa vontade humana, vai ser nossa maneira de mostrar o nosso amor por Deus. Não dar vida, nunca jamais, à nossa vontade humana para viver sempre, sempre da sua. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase grosseira com as criaturas. A caridade, ao contrário, unifica os corações com Deus. Unidade. Cria unidade. A caridade é como fogo que queima, consome todas as outras coisas e, inclusive, as virtudes, e converte tudo nela. É como uma rainha que quer reinar em toda parte, rainha de todas as virtudes, reinando e governando sobre todos, e já não decide ceder a supremacia a outros. 1 de Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. No Catecismo, vemos número 1822, o conceito da caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo, e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus.
Amor a Deus por Ele mesmo e ao próximo por amor a Deus. Nós temos que aprender a ver, olhar em cada irmão uma imagem de Deus e amar a Jesus que está presente nesse irmão. A fé é Deus, diz Jesus para Luísa. Pela fé nas verdades divinas, obtenho vida divina operante. Fundido em Jesus, que é a luz do mundo, penso com a luz dos pensamentos divinos e estou na posse da vida de Jesus, que é amor divino, e posso amar a Deus e a todos meus irmãos com suas próprias obras divinas, dando Deus a Deus e a cada próximo em cada ato, sejam respirações, batimentos, movimentos, atos naturais ou espirituais. A caridade coloca a alma em desabafo contínuo de amor, em condição de dar. Por isso, a alma que vive na divina bondade está em posse da vida divina para levar os bens divinos a todos seus irmãos. Mas aqui coloco ponto final por hoje, porque são muitas leituras, temos que meditar muito cada uma delas e são muito bonitas também. A importância das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas ao fundir-se a alma, está em posse de Deus, e Deus é amor. Está vivendo em caridade contínua. Fiat. Fiat. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora todos. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.